Começamos hoje o programa Roda de Conversa, uma iniciativa da Magistra, a Escola da Escola, que visa promover a formação e o desenvolvimento do profissional de educação. Aqui no programa, o debate, a reflexão sobre temas importantes relacionados ao dia a dia dos profissionais da educação nos ajuda a crescer juntos, a construir conhecimento e a melhorar a nossa rede de ensino em todo o estado de Minas Gerais. Vamos falar sobre qualificação e capacitação. Quais os desafios atuais de educadores e alunos? Abordar questões antigas e contemporâneas, custo, método de ensino e muito mais. Roda de Conversa começa agora. No nosso primeiro programa, o tema é Formação de Professores. Vamos discutir aqui novas propostas e metodologias, questionar padrões e analisar qualificação profissional dos nossos educadores. Aqui no estúdio eu converso com a professora Ângela Dalben, diretora da Magistra, professora Maria Luísa Martins Alessio, diretora de Apoio à Gestão Educacional, Secretaria de Educação Básica, MEC, e professora Glaura Vasques de Miranda, professora emérita da Faculdade de Educação da UFMG. Sejam todas bem-vindas ao nosso programa. Professora Ângela, fala-se muito hoje sobre formação continuada. Como seria essa relação? A formação continuada hoje é uma exigência do mundo contemporâneo. Não só a formação continuada de profissionais da educação, mas também em todos os campos, né? Hoje você vê diferentes profissionais, né, desenvolvendo a sua formação, justamente porque nós estamos num momento de mudança, né? As novas tecnologias deram um avanço muito grande, fizeram uma diferença. Então, quando se fala em formação continuada, é alguma coisa que envolve todos os profissionais, todas as carreiras. No caso da educação, isso passa a ser prioritário, justamente porque somos nós, educadores, que formamos as gerações. Então, quando o Estado de Minas Gerais cria a Magistra, a Escola da Escola, isso passa a ser um órgão muito importante para o conjunto das escolas e dos profissionais. Eu fico muito orgulhosa de estar ocupando este lugar. E o Roda de Conversas é um dos programas que está dentro dessa proposta de formação continuada. E professora Maria Luísa, qual seria a responsabilidade do educador em buscar essa formação? Ele tem essa responsabilidade maior? Veja, eu acho que é a responsabilidade muito coletiva da escola a de se criar uma cultura da valorização do processo pedagógico. E quando você cria essa cultura de valorização do processo pedagógico, você cria a necessidade de que o ambiente e a sua prática crie condições para que você produza conhecimento, e isso você só faz se você discutir coletivamente e ter apoio para essa formação. A formação continuada, ela não só permite que você se atualize, que você reveja a sua prática, mas é uma forma de apoio e de discussão coletiva do que é a garantia de qualidade da educação. Como é que eu vou garantir o direito de aprender dos meus alunos? E essa reflexão, essa troca, que faz com que o conhecimento da escola, do que é fazer pedagógico, seja aprofundado e valorizado teoricamente com o apoio das instituições formadoras. Então é essa troca que faz com que o professor busque, porque ele se sente apoiado. Então qual que é o papel da escola na contribuição para formar esse profissional da educação? É assumir coletivamente que a escola, no seu conjunto, precisa estar apoiando as iniciativas do seu professor, discutindo estratégias para liberar o professor para que ele possa fazer no cotidiano da escola a sua formação e fazer um planejamento de longo tempo de como é que você vai manter como política da escola a formação continuada dentro da escola. Professora Ângela, e qual então o papel do Estado nessa formação? Olha, o Estado ele passa a ser aquele agente que vai mobilizar essa formação no coletivo, né? Nós já tivemos experiências importantes no estado de Minas Gerais e com a nossa colega professora Glaura, quando ela mobilizou todo o estado de Minas Gerais na formação continuada de professores em exercício, quando ela criou e coordenou o Veredas. Então, eu acredito que a Magistra ela vai poder
cumprir também esse papel. Um papel, na verdade, que vai envolver a formação dos educadores, mas especialmente, como disse a Malu, essa visão do coletivo dentro da escola, quer dizer, todos os professores envolvidos no projeto da escola, desejando que a escola seja cada vez melhor, e o diretor, o orientador, o supervisor, toda a coordenação e o conjunto dos professores juntos nessa meta, né, de fazer de cada escola um espaço de formação coletivo, não só dos estudantes, mas também da equipe. Professora Glória, a professora Ângela comentou então do Veredas, qual foi o objetivo deste programa? Olha, esse foi um programa criado inicialmente para buscar a formação em nível superior dos professores em exercício na rede pública de Minas Gerais. E na época que nós elaboramos o projeto, eram cerca de 60 mil professores que precisavam de uma formação inicial de nível superior. Então, o projeto foi criado visando permitir que esses professores tivessem a oportunidade de fazer um curso. E, na verdade, quando iniciamos o curso, eles ficaram muito agradecidos pela oportunidade que estavam tendo de fazer esse curso, ao mesmo tempo que eles continuavam trabalhando na escola. Então, realmente, eu acho que o objetivo maior foi esse, de formar o professor, mas formar também o professor, e a gente tinha uma concepção de educação para isso, né? Era um professor em exercício, portanto, que já trazia uma bagagem grande, né? Então, o que ele precisava? Ele precisava de mecanismos de ressignificar a sua prática. Então, Veredas foi uma opção para essa formação, e hoje, quais são as opções, as alternativas para esse profissional buscar a qualificação? Olha, eu acho que hoje, do ponto de vista das universidades, você tem muitas oportunidades, mas aí é um curso de formação inicial, são aqueles cursos padronizados, etc. Eu acho que o Estado precisa de cursos mais voltados para as necessidades do próprio professor. Eu acho que ele tem que nos dizer de que ele precisa. Isso é muito importante. Quer dizer, eu acho que a magistra vai ser um pouco nesse sentido. Acho que essas rodas de conversa vão ajudar, né, a captar a necessidade de formação desses professores. Eu acho que agora a gente tem uma coisa que não tinha na minha época, por exemplo, são essas avaliações coletivas. Essas avaliações coletivas dão um rumo para a formação do professor. Em que os nossos alunos estão falhando? Por que eles não estão conseguindo ter êxito nesses programas nesses testes, né, nacionais? Então, eu acho que juntar essas duas coisas é muito importante. E aí eu acho que é o único jeito da gente chegar a uma escola de qualidade. Tem uma coisa que o Veredas fez e que eu acho que está sendo, nós estamos tomando como exemplo, que é a vinculação de uma rede de universidades em torno da formação. E aí a Malu tem uma experiência importante lá no MEC nessa linha também. E que nós, na Magistra, vamos seguir do mesmo jeito. Eu acho que a gente vive um momento importante institucional, que é justamente dessa criação da formação, tanto inicial como continuada, como uma política de Estado. E o Ministério da Educação tem uma rede de universidades federais e as universidades estaduais, as universidades públicas, mesmo algumas confessionais, fizeram parte do que foi chamado uma rede nacional de formação de professores. Então, a gente está num determinado momento, inclusive a partir de 2009, com o lançamento do Programa Nacional de Formação de Professores, em cima dessa rede, com um papel também renovado da CAPES, assumindo toda a coordenação de formação de professores em exercício na formação iniciada, e a Secretaria de Educação Básica está articulando a formação
inicial desses professores, faz com que a gente tenha hoje uma política mais que não é de programas que depois passam, mas de uma política de Estado em que você cria isso como uma cultura realmente e se institucionaliza, inclusive na relação com as universidades hoje, incluindo recursos para a formação de professores da educação básica no orçamento das universidades diretamente, que é o novo momento em que a gente ouve a demanda das escolas e das redes e o Ministério em parceria, porque ele tem que trabalhar absolutamente em colaboração com as redes municipais, as redes estaduais, mas colocando à disposição desse trabalho aquilo que é a possibilidade do Ministério da Educação nessas redes das universidades, dando continuidade a muito do que se aprendeu em programas que foram anteriormente citados, como Veredas, como outros programas de formação inicial, mas que a gente vai agregando novas políticas com garantia de recursos, porque realmente a educação, para a gente fazer a valorização do professor, que não é só a formação, é também a questão do piso salarial, a questão do tempo de formação, a gente tem que ir fazendo várias coisas juntas, né? Como essa da valorização da identidade dele. Se ele souber que tem uma política que tem continuidade, que está sendo assegurada com essa rede de universidades, a gente tem assegurado uma formação mais efetiva e uma garantia de valorização dessa identidade. Uma questão que eu acho muito importante é o seguinte: formar professor não é uma coisa simples, é uma coisa muito complexa, porque envolve vários aspectos. Quer dizer, cada escola tem uma realidade, as questões e os problemas e as coisas boas que acontecem nas escolas são diferentes, não é? As turmas são variadas, são sujeitos muito diferentes, né? A diversidade é muito grande. Então, o que o professor precisa para desenvolver o seu trabalho? Então, professora Ângela, é o que a gente vai saber agora, porque nós vamos acompanhar agora como os profissionais da educação encaram a qualificação e quais os principais desafios enfrentados na busca pelo aperfeiçoamento profissional. A escola está em constante transformação. Ao longo do tempo, mudaram os móveis, os objetos escolares, os livros e também a maneira de ensinar. Em meio a tantas novidades, o profissional de educação precisou se adaptar. Na sociedade contemporânea de informação rápida e globalizada, o desafio para esses profissionais acompanharem as mudanças se tornou ainda maior. Cristina é professora há 20 anos e conta que nesse tempo fez curso de informática, de comunicação e ainda pretende fazer psicologia. Porque a educação é algo dinâmico, a demanda muda, a parte da formação estática passou, só aquilo. Hoje não, hoje o conteúdo pode mudar dentro da própria escola no mesmo tempo, no mesmo ano. Hoje tudo é muito rápido e a gente precisa estar acompanhando. A gente vai ficando desmotivado. Segundo a professora, na falta de recursos para investir em capacitação, vale a criatividade. Ela viu no serviço voluntário uma oportunidade para se desenvolver pessoal e profissionalmente. Eu tive a necessidade de ter uma experiência fora, em trabalhos voluntários. Eu fui também procurar capacitação na língua inglesa, por exemplo, saber como é, né, para trazer de lá de fora aqui para dentro mais um conhecimento. Foi também a capacitação que transformou a vida de Valdeci. A orientadora, que se formou em pedagogia aos 50 anos de idade, afirma que o maior desafio em seu trabalho é lidar com a família dos alunos. Eu gostaria muito que tivesse alguma forma, um projeto, alguma coisa que nos fizesse entender mais como é essa família hoje, né? Como que a escola poderia estar trabalhando com essa família de hoje. Porque a família de hoje, ela é muito diferente da família como eu criei meu filho, né? A gente encontra muitas barreiras, muitas resistências por parte dos pais, ou até um pouco, às vezes, de negligência mesmo, né? Valéria é secretária de escola há 12 anos e acredita que cursos de aperfeiçoamento em documentação e em atendimento ao público ajudariam no trabalho.
mas para se capacitarem, enfrentam um desafio. O horário, né, que seja disponível não só para quem vai aplicar o curso, também para quem vai fazer. Então, dias, horários flexíveis mesmo, né? Ou um sábado seria viável. Então, nós assistimos aí alguns desafios colocados pelos profissionais de educação para se capacitarem. Professora Maria Luísa, como superar, como lidar com esses desafios que eles encontram no dia a dia? Pois é, uma política pública que tenta enfrentar esses desafios, ela tem muitos aspectos e que a escola sozinha ela não resolve. Por isso, quando a gente fala num Sistema Nacional de Educação, a gente fala nessa relação entre o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, e buscando soluções que permitam que a gente consiga fazer uma formação para toda a comunidade escolar. Porque não é só o professor, é o educador, é todo o profissional de educação que trabalha na escola. Esse desafio a gente tem enfrentado com várias políticas. O Ministério da Educação, dentro do plano do piso salarial, que criou também uma proposta de plano de carreira, a previsão de tempo de formação é importante. A gente viu o desafio que a professora coloca aí da dificuldade. Por isso que eu disse que é uma decisão coletiva, porque o apoio das redes, apoio da Secretaria de Educação, tanto estadual quanto municipal, e da direção da escola, porque às vezes a própria Secretaria de Educação oferece oportunidades e a escola não se reúne para achar soluções que eles poderiam, inclusive, propor para as redes como alternativas, como ela disse mesmo, a formação no sábado. O respeito ao plano de cargos, de disponibilizar tempo para a formação dentro da escola é uma delas. Outro aspecto é envolvendo toda uma discussão do que significa a formação continuada, você, através de uma política de apoio, você permitir que a escola tome conhecimento de quais são as oportunidades que estão sendo disponibilizadas, que às vezes por não acessar informações, a página do MEC, da Secretaria de Educação, você nem sabe que aquilo está sendo ofertado e não participa. Agora, por exemplo, nós temos todo um programa do Ministério da Educação de organizar a demanda da formação continuada a partir de escutar o planejamento da escola, através do instrumento que é o PDE interativo, que está disponibilizado para todas as escolas. Para você preencher esse plano de formação da escola, é importante fazer um diagnóstico, é importante que tenha um grupo de trabalho, isso iniciou esse ano, esse grupo de trabalho precisa preencher e fazer essa formação, esse plano de formação, para que a rede possa validar essa demanda da escola e as universidades possam responder. É uma sequência que depende absolutamente do envolvimento da escola, desse planejamento da escola. Nós estamos invertendo uma lógica anterior, que era das universidades oferecerem as vagas e depois a gente vê a necessidade da escola. Atualmente, com essa nova política, nós estamos querendo ouvir as escolas, a rede vai validar o plano das escolas e as universidades vão dizer quantas vagas elas podem atender. Então, é nesse novo diálogo que é importante que a escola saiba das oportunidades que existem, porque não existem só os desafios. Um dos desafios para nós, gestores, é de vencer a barreira da falta de comunicação. Às vezes a gente tem oportunidades oferecidas e tem a escola que não conhece essas oportunidades. Nós temos que construir juntos um diálogo muito forte, que eu tenho a impressão que nessa roda de conversa a gente pode estabelecer. A escola tem que saber que nós estamos dentro de um momento novo em que a universidade está engajada, as redes estão engajadas, o Ministério está engajado em ofertar essas oportunidades, mas elas precisam conhecer dessas oportunidades. Então, daqui a pouco a gente continua com a nossa roda de conversa, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta.